18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h01. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Começa agora mais um 18 horas aqui na Mix. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, vamos começar o 18 horas. Estamos juntos até 19. Fica com a gente. 18 horas. E lembrando o seguinte, você pode e deve participar com a gente, deve interagir aqui com o nosso WhatsApp. Liga, é o 994-887592. Claro que a gente quer saber sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos que são abordados nas reportagens aqui do 18 horas. Manda um alô pra gente, repetindo aí o 994887592. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Falta de luz, internet e água marcou a tarde de domingo em Manaus e em cidades da região metropolitana. A falta de luz também prejudicou o atendimento aos pacientes do pronto-socorro Platão Araújo. Amazonas adere à greve nacional nos institutos federais. Justiça do Amazonas proíbe a Câmara Municipal de votar empréstimo milionário da Prefeitura de Manaus. Esses e outros destaques a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 15 de abril. 18 horas. Olha, e o Manauara teve aí um domingo realmente muito difícil, né? Um apagão no fornecimento de energia elétrica por 6 horas em praticamente todos os bairros da cidade. Sem energia, foi cortado também o fornecimento de água, os semáforos ficaram desligados e milhares de pessoas ficaram sem internet. Um domingo para ninguém esquecer, né, gente? O apagão começou ali por volta das 2 da tarde. Na maioria dos bairros, a energia só voltou por volta das 8 da manhã. E ainda, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o fornecimento completo de energia no Amazonas só voltou hoje de madrugada. Foi um sufoco para todo mundo, né? Até porque tivemos um domingo de sol, de muito calor, e ficar em casa sem energia, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem internet, sem TV e, além de tudo, sem água é para tirar qualquer um do sério, gente. Bom, segundo a Águas de Manaus, as estações de tratamento de água 1 e 2 que funcionam no complexo da Ponta do Ismael tiveram funcionamento interrompido por causa, é claro, da falta de energia. E segundo nota oficial do Ministério de Minas e Energia, o apagão ocorreu a partir da queda de 2 circuitos da linha Lexuga-Manaus, da empresa Manaus Transmissora de Energia. Deixou quase toda Manaus sem luz, sem energia, e além dos municípios de Iranduba, Manacapuru e, claro, né, também Presidente Figueiredo. Bom, as causas do desligamento dos circuitos da linha Lexuga-Manaus ainda são desconhecidas. O repórter André Meirelles, ele está ao vivo aqui com a gente, está acompanhando esse assunto e fala mais detalhes a partir de agora. Muito boa noite, André. Muito boa noite, Karine, boa noite, Cid, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Então, André, já temos o motivo aí esse apagão? Olha só, Karine, para investigar as causas do incidente e também acompanhar o suprimento energético, o Ministério das Minas e Energias e do Operador Nacional do Sistema Elétrico determinou a instalação de uma sala de situação que vai ser responsável aí por elaborar um relatório detalhado sobre a ocorrência, isso com foco na identificação da causa raiz que acabou aí resultando no desligamento das linhas de transmissão. Segundo o ministro Alexandre Silveira, é inevitável que ocorra eventos assim no setor elétrico, né? Principalmente aqui em um país, né, transcontinental como o Brasil. Ele estava relatando essa situação. Ele também diz aqui que é inadmissível que esses incidentes se repitam pelos mesmos motivos. Ele também ressaltou a importância de utilizar esses episódios como aprendizagem para que eventuais problemas futuros sejam cada vez mais raros e de menor proporção, né? E hoje pela manhã, sobre toda essa situação que aconteceu aí nesse domingo, que digamos aqui para os manauaras, né, e alguns municípios aqui no interior do Amazonas, foi bastante caótico. O apocalipse será, mas brincadeiras à parte, ele deixou muitas pessoas realmente no prejuízo, além de muitos comércios que não têm aquele gerador de energia. Exato. E necessitam aí, né, da própria energia que é fornecida pela empresa Amazonas Energia. Muitos o prejuízo, e muitas
pessoas que têm casa, estocam comida, tem muita coisa, imagina, a luz só foi realmente normalizada em alguns pontos só hoje de manhã. Teve gente que teve, com certeza, muito prejuízo. E trazendo um pouco aqui da situação da pandemia de Covid-19, vou resumir rapidamente. Na pandemia de Covid-19, houve aí aquela situação que as pessoas, né, teriam que trabalhar em casa, o chamado home office, né? E muita gente acabou aderindo de vez pro home office. Isso, aderindo, né? De vez. E uma dessas situações, quem aderiu a essa situação de também poder ter o seu próprio escritório em casa, trabalhar em casa, é o fotógrafo Davidson Nobre Silva. Ele aí que trabalha com fotografia e após aí ter, né, na câmera dele, ele precisa passar aí toda a situação das imagens para o computador, e aí ele precisava aí, né, o computador tem bateria? Tem, mas chega uma hora que a bateria acaba, e aí como é que fica? Acabou atrasando aí todo o trabalho dele e trouxe prejuízo para ele. Vai contar isso pra gente agora, o fotógrafo Davidson Nobre. Vamos ouvir. Ontem foi muito ruim a falta de luz, porque como eu sou fotógrafo, foi quase na hora do ensaio. Atrapalhou um pouco a finalização do ensaio, e logo após o ensaio eu ia para o computador para editar as fotos e mandar o material que eu precisaria ter mandado naquele dia, né? Isso me possibilitou porque foram muitas horas que eu fiquei sem ter como trabalhar numa hora em que seria super útil do dia, né? 18 horas. Olha aí, Karime, Cid, ouvintes, a gente estava acompanhando a fala do fotógrafo Davidson Nobre, que é um, né, dos consumidores aí que acabou ficando no prejuízo. Quem também precisou de energia e ficou na mão foi a vendedora Brasília Araújo Freire, que não conseguiu fazer aqueles deveres, afazeres que muitas pessoas que trabalham de segunda a sábado só tem o domingo para fazer os seus afazeres, mas não tem energia, né? Ela acabou ficando no prejuízo. Em casa e sem água. E quem ficou sem água, que não pôde lavar roupa, fazer aquelas coisas, né? Dar uma organização em casa, e aí? Exatamente, foi o caso da Brasília Araújo Freire, que é vendedora, e a gente vai conferir agora a fala dela. Eu deixei de passar minhas roupas, deixei de fazer minhas unhas, de fazer minhas coisas mais importantes dentro de casa, porque a gente ficou a tarde toda sem energia. Chegou já a noitinha, isso é muito ruim. 18 horas. Tá, então, Karime, Cid, ouvintes, a fala da vendedora Brasília Araújo, ela participou aqui com a gente, né? A gente conseguiu ouvir ela e outras pessoas também, né? Como o tempo é curto, a gente não consegue colocar todas as pessoas, mas a gente ouviu muita gente mesmo que reclamou e acabou ficando no prejuízo aí. Segundo a Amazonas Energia, o problema decorreu, né, nesse desligamento inesperado aí na linha de transmissão Letunga, Manaus, que pertence à empresa transmissora, né? E como fica aí o prejuízo para o consumidor, né? Por isso, claro, a gente... Porque a empresa emitiu uma nota que não explica absolutamente nada para variar, e a gente fica aí sim, e isso quer dizer o quê? Foi uma interrupção inesperada, e aí, inesperado pra gente também, como é que fica o consumidor? E a gente aguarda também essa explicação, né? Nas redes sociais ontem foi tomado aí por várias especulações, né? Muitas pessoas falaram até, brincaram aí com a situação do reality show, que tem a Isabelle Nogueira, que participa aí de um reality show, e as pessoas aqui do Amazonas estão bastante votando nela. Uns alegaram que estaria aí, né, ligado a essa falta de energia. Ai, gente, aí é muita criatividade, né? Por favor, vá lá. Então a gente aguarda realmente a verdadeira justificativa da Amazonas Energia por conta dessa situação aí, que também deixou, como a gente mostrou, mostrou aqui para quem está nos acompanhando, sobre essa situação de que várias pessoas ficaram aí no prejuízo. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas que ficaram nesse prejuízo têm que recorrer? Para isso a gente ouviu os especialistas e a advogada em direito do consumidor, Maiara Monteiro. Ela vai falar agora pra gente, vai explicar, caso o consumidor tenha ficado no prejuízo, como é que ele deve aí agir, como é que ele deve proceder. Fique bastante atento agora para que você que está aí pensando, né, em como eu devo fazer para que a empresa possa arcar com meus prejuízos. A advogada, ela vai contar pra gente. Vamos conferir. Uma das opções é formalizar a reclamação junto ao PROCON, né? E a outra opção também é
buscar a própria concessionária e tentar o ressarcimento de forma administrativa, né? Formalizar, informar o mais rápido possível que houveram esses danos e tentar ressarcimento através da própria concessionária. Em caso negativo pela concessionária de energia, você pode também vir buscar as vias judiciais, né? E aí você busca um advogado da sua confiança ou a própria Defensoria Pública para vir a requerer os seus direitos para que você tenha os seus direitos reconhecidos judicialmente. 18 horas. A fala Tá então, Karine, Maiara Monteiro, né, advogada em Direito do Consumidor. E aí, lembrando que a Associação Brasileira de Bares e Restaurante do Amazonas, a Abrazel, aqui emitiu também hoje uma nota e afirmou que o apagão ocorrido no domingo em Manaus e parte da região metropolitana causou sim prejuízos econômicos e exigiu que seja apurado as causas do blackout e a adoção de medidas para evitar que isso possa acontecer, lógico, porque a Associação dos Bares e Restaurantes, né, o André? Sem dúvida alguma, causou sim prejuízos, o apagão, as pessoas que têm, primeiro não conseguiram abrir, né? Como é que você vai abrir com tudo quente, sem energia? E depois, com certeza, devem ter perdido o material aí na geladeira, não é, Cid Soares? Como é que faz? Então, eu creio que é o seguinte, olha, as pessoas não estão olhando por um outro lado, né? Essa empresa, ela não tem um plano B para nada. Verdade. Simplesmente isso. Então não é uma justificativa que vai resolver alguma coisa. Tem que ter plano B, tem que ter uma predisposição para resolver um problema desse tipo quando aparece. Então não tem justificativa que dê jeito agora. Eu acho muito difícil você entrar em Procon, fazer qualquer coisa e receber alguma coisa de volta. Porque é muito complicado e as pessoas não têm mais tempo a perder. André, Procon, inclusive, né, notificou a direção aí da Amazonas Energia para esclarecer o porquê desse apagão. Afinal, a empresa foi multada? Aconteceu alguma coisa? Olha, o Procon aqui do Amazonas deu esse prazo de 10 dias para que a empresa Amazonas Energia encaminhe as respostas, bem como a documentação das medidas tomadas, né? Inclusive, o Procon, ele ressalta ainda que a ausência de respostas pode configurar desobediência passível de sanção e aí vem, né, a multa, essas coisas. Quem vai explicar pra gente mais detalhes é o diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, Jalil Frasch. Vamos conferir. A Amazonas Energia está sendo notificada hoje. Nós vamos notificar também a empresa que detém a concessão da transmissão para que ela possa explicar também a questão do apagão. É certo que a Amazonas Energia tem a sua parcela de culpa, mas nós não podemos ignorar a empresa que fez o desligamento. Então, é toda uma cadeia, a cadeia toda está sendo objeto de ação e a preocupação do Procon neste momento não é com o apagão que já passou. Nós já tivemos a energia restabelecida, mas é com você que está em casa. 18 horas. Tá, então, Karine Cid, a gente ouviu a fala aí do Jalil Frasch, que é diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, falando dessa questão, né, da falta de energia elétrica e responsabilidade das concessionárias, né? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, há sim responsabilização pelas concessionárias e aqui no caso aqui a Amazonas Energia, por esses prejuízos causados pela falta de energia ou descarga elétricas capazes de produzir ali danos aos equipamentos. Eu também ouvi o advogado em Direito de Consumidor, Abraão Guimarães, que ele traz as orientações de como essa situação aconteceu aí, como também o consumidor lesado pode fazer. Vamos conferir. Abrir um chamado na Agência Nacional de Energia Elétrica nesse momento que está faltando, tentar anotar o protocolo, o dia, pegar reportagens, filmar, pegar todas essas comprovações para que, se acontecer algo com você, você pode ajuizar uma ação. Abraão, eu posso ter desconto na minha fatura? No Brasil, nós não vemos jurisprudência quanto a isso, mas indenização por queima de aparelhos, danos, sim, conforme aí a comprovação desse dano. 18 horas. Tá, então, Karine Cid e ouvintes, a gente ouviu a fala então do advogado em Direito do Consumidor, Abraão Guimarães, né? Falando aí, você anotou direitinho para que você possa fazer aí todas as anotações, pegar todas as provas, porque sim, nesse caso, segundo o advogado em Direito do Consumidor, né? O consumidor aí tem direito, se ele ficou no prejuízo aí, de sim entrar em contato aí com esses órgãos para exigir aí, né, a situação que a gente está falando
falando aqui de ressarcimento de tudo aquilo, né, que acabou ficando aí no prejuízo. Então é isso. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Lembrando também, né, que a empresa aí, a parte da empresa responsável por ter tido esse imprevisto de apagão é da concessionária Amazonas Energia. Bom, e essa falta de energia, inclusive, afetou também o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Segundo denúncias dos pacientes, as alas lá do hospital ficaram sem energia por algumas horas. Vamos conferir detalhes agora com Felipe Távora. Imagens do Platão Araújo sem energia circularam à internet. Segundo informado por pacientes, o hospital ficou sem luz por algumas horas. Quando questionaram profissionais da unidade de saúde sobre o gerador, os pacientes foram informados que o equipamento estava com problemas de acordo com os relatos. As pessoas se aglomeraram na frente do hospital por causa do calor e escuridão que tomou conta do prédio. A copeira Maria Lourdes de Oliveira afirmou à equipe de reportagem que o tio dela, Raimundo Oliveira, passou mal no início da tarde de domingo. O idoso ficou com falta de ar após o almoço. Os familiares dele o levaram ao Platão Araújo para acompanhamento, mas se depararam com falta de luz no hospital, segundo o relato. Maria Lourdes contou que a falta de fornecimento de energia que atingiu a cidade por volta das 14 horas de domingo também afetou o hospital da Zona Leste. Ela afirmou que profissionais de saúde tiveram que trabalhar com auxílio de luz fornecida por celulares. Quando chegou a noite, se agravou o estado dos pacientes lá dentro. Por quê? Porque estava com calor, os médicos estavam fazendo as medicações pela lanterna do celular deles, super lotado, os pacientes tudo passando mal, tanto por causa de falta de aparelho e porque não tinha o ar-condicionado funcionando, estava muito quente lá dentro, muito quente mesmo. A gente perguntava assim, moço, cadê o gerador? Cadê o responsável pelo hospital, o diretor do hospital? E o pessoal dizia assim, ninguém sabe, não tá, não veio, não tem. Aí ficava ali aquela pergunta, né? E a gente via a luz voltando por trás do hospital, ali na Famóvel, e nada de ajeitar aqui no hospital. Maria Lourdes declarou que se sentiu impotente diante da situação. Depois de permanecer em observação no hospital, o tio dela foi liberado e pôde voltar para casa. Ele passou a noite bem e não apresentou alterações no quadro de saúde. Mesmo com a denúncia de falta de luz, a Secretaria de Estado de Saúde informou que as unidades de urgência e emergência mantiveram os serviços normalmente durante o apagão. Segundo o órgão, eles funcionaram com o uso de geradores e sem qualquer prejuízo aos pacientes, mas as imagens divulgadas na internet mostram o contrário. A secretaria também declarou que o serviço de energia foi normalizado pela empresa responsável pouco depois da meia-noite. A equipe de reportagem entrou novamente em contato com o órgão para confirmar se houve falta de energia em alguma ala específica do hospital, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, muito bem, você já pode agora também acompanhar aqui o programa e mandar sua mensagem via WhatsApp, que é o 994887592. O que a gente tem aí, Karime? Temos mensagens pela live no YouTube, tá? O Moisés Santos disse, boa noite, meu povo. Boa noite, Moisés. A Paula Rodrigues comentou também boa noite, e o boa noite seguiu com o Vanderly Oliveira, que comentou boa noite a todos. Boa noite, galera. 18 horas. Agora em Manaus, 6h19. Vamos falar agora dos bastidores da política amazonense, da política local, que está bem agitado, por sinal. Cíntia Blink já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, hoje a Justiça do Amazonas proibiu a Câmara Municipal de Manaus de votar o projeto do empréstimo de 580 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus, né? O que aconteceu desta vez, Cíntia? Esse pedido de empréstimo tá lá há um tempão, né? E já foi maior. Boa noite, Karime. Boa noite,
Opa, Cid. Carlão está de férias, Cid Soares está com a gente. Boa noite pro Carlão, onde ele estiver. Certo. E pra você que tá aqui com a gente na 100.7. Gente, seguinte, que novela é essa história do empréstimo da Prefeitura de Manaus? Desde o ano passado a gente tá falando disso. Antes eram 600 milhões de reais. E aí não foi aprovado ano passado. Depois isso retorna à casa, 580 milhões. E sim, é aprovado. Entretanto, ainda tem que passar pela Câmara de novo para ter algum tipo de burocracia ali, uma autorizaçãozinha que é necessária, mas isso tem sido deixado no canto ali da pauta, não entra na pauta até hoje. A previsão é que entrasse nessa segunda-feira. Isso sem contar toda a movimentação da prefeitura, né? O prefeito Davi Almeida falou que ia colocar em outdoor, em caminhão, o nome dos que votam contra o empréstimo e tudo mais. Hoje, dia 15, seria a votação dessa última parte para essa autorização da Câmara acontecer, a prefeitura poder ir ao banco, pegar esse empréstimo e a partir daí fazer os projetos que ela imagina que sejam necessários. Só que o William Alemão, vereador, que é de oposição, tem feito oposição, levou o assunto para a justiça por meio de um mandado de segurança. O desembargador Lafayette Vieira fez uma liminar para que isso não seja então colocado em pauta. E agora não há previsão nenhuma de quando esse assunto volta para a pauta, porque agora vai ter que se manifestar ali a Procuradoria-Geral do município e a Procuradoria da Câmara. Então, isso vai ainda ser discutido na Justiça para, quem sabe, depois ir novamente para a pauta, votado, enfim. Isso que era para ser só um momentinho ali final desse tal do empréstimo, o fim da novela, a gente vê um novo capítulo e que promete ser longo, mas a gente tem que acompanhar para saber. Será que ainda sai esse ano de eleição? Então, é complicado saber, porque a partir de agora a gente tem que ver como é que vai acontecer essas manifestações na Justiça, quanto tempo vai desenrolar por ali, se ainda volta para a pauta ou se na Justiça decide que isso não é mais assunto da Câmara. É complicado, abrir uma janela que não dá para prever para onde vai a partir de agora. Eita. Karime, Cid. Bom, Blink, Manaus teve mais um apagão de energia elétrica aí nesse último domingo e nossos políticos, né, preocupados com outras coisas, como a classificação da Cunhã Isabelle Nogueira. Não é para deixar de ter essa preocupação, mas acho que vai muito profundo isso, né? Sentimos uma falta, né? Porque assim, é válida a torcida, bacana, claro, lógico. Agora, ir para a rede social no domingo de apagão para pedir torcida e não para falar do apagão, não para falar da situação. Fica meio complicado, né? Até para votar. Pronto, até para votar. Como é que fica isso, Blink? Até para votar, porque a Isabelle vencer o Big Brother ou se destacar no Big Brother significa muita coisa para o Amazonas quando a gente fala em cultura. Então, realmente não é diminuir o assunto Isabelle no BBB, porque ela fala mais que isso. Só que quando você está vivendo um super apagão, quando você está vivendo vários bairros sem água, sem luz, sem semáforos, sem energia, é realmente preocupante quando autoridades esquecem desse detalhe que está rolando aí na cidade toda, né? E que teve resultado até hoje. Isso aconteceu no domingo e hoje também tinha semáforo apagado, risco enorme de acidentes graves. E isso não foi assunto, a não ser, pelo menos na Câmara, para o vereador Sassá da Construção, Câmara de Vereadores, que deveria tratar de Manaus. E esse assunto não foi destaque, a não ser na fala do vereador Sassá da Construção Civil. Lá pela Assembleia teve o deputado Mário César Filho, que é o deputado que cuida da Comissão de Direito do Consumidor. Então a gente até esperava e ele também se manifestou sobre isso. Mas nós não tivemos fala do prefeito, do governador, de outras figuras políticas que amam estar nas redes sociais, em especial que já se lançaram pré-candidatos à prefeitura. E a gente sentiu falta, porque para todos os assuntos há ali, né, uma preocupação em aparecer, até uma ansiedade em fazer isso, e a gente viu eles bem tímidos quando o assunto foi esse problemão que a cidade viveu.
Sidney Leite chegou também verdade. Deputado federal Sidney Leite. E disse que lá em Brasília ele ia exigir, né, exigir explicações, pelo menos em Brasília, e não estava aí com assuntos menores ou com outros assuntos que no momento não é tão relevante, até como lixo e coisas parecidas. E por falar em lixo e coisas parecidas, teve no sábado essa confusão entre o deputado federal Momondel e o secretário de Limpeza Pública Sassá Reis, a respeito do lixo, né, Cíntia? É o Sabá Reis. É que a gente falou há pouquinho do Sassá Reis. Você deve Foi. Sabá. Muito parecido. Então, menina, que coisa, né? Não queria estar falando dessa pauta porque é um assunto tão pequeno. Olha, parece que eu tô falando de uma briga dos meus vizinhos. Mas vamos lá. O que aconteceu? O deputado Momondel participou de uma ação para limpeza de igarapés. Fez a limpeza e levou esse material pro aterro. O Momondel tem uma experiência com esse tipo de limpeza. Desde a época que ele era vereador, ele faz esse tipo de ação, ele participa desse tipo de ação. E ele sabe que é necessário que haja uma autorização para entrar no aterro. Não é só chegar e jogar o lixo no aterro. Por que precisa dessa autorização? Para não jogar coisa que não pode. Por exemplo, qualquer coisa como coisa química... Lixo hospitalar, material de construção, um corpo. Poderia virar um meio de enfim, destruir ali algum tipo de coisa. Então, é necessário uma autorização, tem regra, isso é sabido, tem pagamento para deixar lá o que precisa, enfim. Ainda sabendo disso, ele levou todo esse material lá pro aterro. Chegou no aterro, o que foi dito? Não pode deixar porque não tem a tal da autorização. E aí, temos a partir daí algumas versões dessa história. De acordo com a prefeitura, foi dada ao Amon e a equipe dele a possibilidade de deixar o lixo em um local adequado, mas eles não poderiam deixar no aterro. De acordo com a equipe do Amon, a orientação foi: joga no chão, deixa no chão. No fim, o que nós vimos? O lixo sendo despejado no chão. Depois disso, teve uma rinha de coletiva. Lançou a coletiva do... Adorei a rinha de coletivas. Foi tudo assunto nas redes sociais, todo mundo viu, né? Sim, Sabá Reis foi e lançou uma coletiva lá no aterro. Amon foi e lançou uma coletiva no Dom Pedro. Quando ele soube que Sabá estava no aterro, ele mandou a coletiva pro aterro, virou tudo lá no aterro. Chegou no aterro, Amon foi brigar com o Sabá. Chegou, e aí, vamos começar a coletiva? E o Sabá disse que ele não ia entrar, que ele ia ver a coletiva pela imprensa. Amon foi com a equipe dele ajudou. Amon não respondeu ao Sabá sozinho. Amon foi super tímido na hora de responder ao secretário da CEMUSP. No fim dessa história, o que deu para ler é que ninguém está preparado para lidar mesmo com um problema muito simples. Nem Amon, nem Sabá conseguiram convencer ninguém de que agiram corretamente. Primeiro porque a prefeitura deveria ter feito a limpeza daquele local, porque o vereador Rodrigo Guedes já tinha avisado que ali precisava de limpeza. Isso no dia 3 de janeiro. A limpeza da Prefeitura de Manaus custa caríssimo e é sem licitação sempre. Então deveria ter feito isso há muito tempo sem ninguém pedir. Ao mesmo tempo, a Momondel também sabia que não poderia deixar o lixo no aterro de qualquer forma e sabia que estava indo para lá para arranjar uma briga. Então, ninguém tá certo nessa história. A não ser o Gari, que teve a bolsa furtada. Foi. Aí eu fiquei com muita pena do moço, coitado, imagina. De acordo com a equipe do Amon, houve apenas uma confusão, porque eles pegaram a bolsa de forma... Eles a confundiram com o que era deles e pegaram a bolsa. O Gari, de qualquer maneira, falou que não tinha como eles confundirem, porque ninguém estava com bolsa, só ele, mas foi devolvido de acordo com o que informaram. Pronto. A equipe do Amon, que estava com o Amon, chega a dizer assim: a gente não ia se queimar por causa de uma bolsa e não sei o quê. Achei feio, desmereceu o pertence do Gari, porque para ele aquilo é muito importante. Claro. Enfim, historinha triste de trazer aqui. E aí, alguém se posicionar, cobrar das autoridades a questão do apagão, ninguém ocupa as redes sociais para isso. Ninguém quer saber. Não. Tá difícil, viu? Bom, olha, tem secretaria, a mudança de secretaria lá na Prefeitura de Manaus. Quem é que chega agora, Blink?
quem chega agora. Pera aí um pouquinho que eu já te trago o nome correto. Tá bom. Assim que o celular destravar. Não, Mas quem trava é o meu celular, o dela não trava não, gente. É que é muita informação ao mesmo tempo agora. Vamos lá. A ex-chefe de gabinete de Saulo Viana é a Dermi Rayol. Ela é a nova titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC. Ela entrou hoje mesmo, viu? Ela entra aí nesse cargo. E a gente vê, então, um movimento aí do prefeito Davi Almeida trazendo quem está com ele para a prefeitura. Saulo Viana é aliado de primeiríssima hora de Omar Aziz. Omar Aziz que está abraçando Davi Almeida, em especial nesse momento de, vamos lá, uma pré-campanha, digamos assim. E a gente está vendo que essas pessoas estão inserindo os seus naquele ambiente. Acho que meu tempo estourou um bocado, né? Não, um minutinho. Você, para finalizar rapidinho, o balanço do debate que aconteceu sexta-feira entre os pré-candidatos. Foi um debate de muito respeito. Realmente a gente conseguiu fazer com que o principal ficassem sendo ali os projetos. Deu pra gente ver o ritmo de cada um. Eu sei que é um momento muito cedo, mas deu pra entender. Estavam presentes os pré-candidatos, deputado Capitão Alberto Neto, Marcelo Amil, Maria do Carmo Cefair e o deputado Wilker Barreto. Teve crítica à atual prefeitura, porque é o normal, se eles estão querendo esse lugar, então é porque algo não está como eles querem. E a plateia foi perfeita, tá? Eu tava com medo que ela se manifestasse. Quem se manifestou foi assessor. A gente não vai convidar assessores na próxima. Tá certo. É isso, volta amanhã. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Tchau, tchau. 18 horas. Olha, você pode continuar participando também, claro, dando sua opinião, falando o que você está achando aqui de todas as matérias que estão indo ao ar, pelo 994887592. Chegou alguma coisa, Karine? Chegou sim, Cid Soares, e a respeito do assunto que a gente abriu o programa sobre o apagão de domingo, ó. Perfeito, o Iltemar Coutinho, da Praça 14, ele comentou o seguinte: boa noite a todos do 18 horas. O meu nome é Iltemar Coutinho, sou motorista de aplicativo. Ontem tive 2 problemas. Primeiro, a internet ruim demais, não pude trabalhar. Olha o prejuízo aí. E segundo, a pior de todas, o uso gás natural veicular, o GNV, no veículo. E não pude abastecer, pois os postos estavam todos sem luz, nas quais fornece o GNV. Ou seja, ele só começou a trabalhar normalmente depois das 6 da tarde. Olha aí, o prejuízo do nosso amigo que participou agora pela internet, pelo WhatsApp do 18 horas, o Iltemar Coutinho. E ele também segue mais um comentário. A Eliane Macedo, do Centro, comentou: é absurdo que não tenham uma segunda opção de solução para a falta de energia. É o que eu disse. Pois é, exatamente o que você falou, Cid. E aí ela segue: sendo no norte, onde vivemos constantemente no calor, bem diferente do sul e sudeste. Eu preciso conservar medicação de alto custo refrigerada na minha casa. E aí quem é que tem problema de saúde? Quem é que pensa em quem tem problema de saúde nesses momentos? Está certíssima aqui a reclamação, o ponderamento da nossa ouvinte, a Eliane Macedo, do Centro. Valeu, Eliane. 18 horas. Muito bem, daqui a pouquinho, no 18 horas, Tribunal de Justiça investiga a denúncia de que policiais do Acre estão atuando em conflitos agrários no município de Lábrea, aqui no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã, a previsão de sol e aumento de nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 57% e a umidade relativa do ar fica entre 74% e 95%. Mix. Agora 6 horas e 34 minutos em Manaus. E olha, o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 46 centímetros acima do nível do mar. Só esse mês, o Rio Negro já subiu 81 centímetros. 18 horas. O salário mínimo de 2025 vai ser de R$ 1.502, de acordo aí com a previsão do governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias entregue hoje ao Congresso Nacional.
No número, representa um aumento de 6,37% em comparação aos atuais R$ 1.412. A quantia segue a política de valorização do salário mínimo acima da inflação do presidente Lula. 18 horas. E começou a greve nos institutos federais do Amazonas. Os servidores de 13 institutos federais aqui do estado aderiram hoje à greve nacional aprovada pelo Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASAF. Paralisam as atividades funcionários dos institutos federais de 13 municípios no estado, entre eles os de Manaus, Parintins e Maués. Vamos acompanhar mais detalhes agora com o Rodrigo Soares. Os institutos federais do Amazonas aderiram à greve nacional na manhã desta segunda-feira, com um comunicado oficial do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. O sindicato informou que a manifestação está aberta por tempo indeterminado e envolve os técnicos administrativos da educação e docentes, como explica a coordenadora nacional do SINASEF, a professora Rita Gil. As perdas salariais que nós estamos tendo, elas vêm desde o governo Temer e do governo Bolsonaro. Os estágios em torno de 57% e os docentes em termos de 35%. Só que quando chegou esse ano, quando nós fomos fazer a negociação da recomposição salarial, o governo nos dá como proposta 0% de aumento de recomposição salarial. Uma outra questão também que nós estamos negociando é a recomposição das carreiras. Por quê? Porque nas carreiras TAS faz 19 anos que a carreira TAS não tem uma reestruturação. O professor Lucas Barbosa, coordenador do IFAM, destacou 4 reivindicações que estão mantendo a mobilização. São elas: reestruturação da carreira, recomposição salarial, revogação de portarias dos governos anteriores e recomposição orçamentária. Nossa greve ela é de técnicos e de docentes. Então está tendo muita adesão, tanto dos técnicos quanto dos professores. Estão fazendo discussão hoje, amanhã, e a gente espera que o movimento cresça. A greve acontece em todo o território nacional. Em Presidente Figueiredo, somente atividades essenciais serão mantidas. De acordo com o diretor-geral do IFAM, Campus Presidente Figueiredo, Jackson Pantoja, uma reunião será feita amanhã com pais e alunos para dar acompanhamento e debater os impactos da mobilização. A greve nacional foi aprovada durante rodadas de assembleias realizadas desde o dia 18 de março de 2024. A atividade contou com a participação de 58 seções sindicais e mais de 210 pessoas. Ainda de acordo com a SINASEF, mais de 470 unidades de ensino já aderiram à greve nacional. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos, e o nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato a prefeito de Manaus, o deputado estadual Wilker Barreto, do Partido Mobiliza. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, deputado, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui no 18 horas. Para mim, esse espaço vai permitir que Manaus possa, ao longo dos meses, ter a maturidade de escolher o próximo prefeito. Sem dúvida alguma. E por falar nisso, como é que está a pré-campanha, deputado? Você já está na rua ou mais está acontecendo mais aquela estratégia de rede social? Como é que está? Nós começamos, primeiramente, lançamos a pré-candidatura no dia 9 de março. Passamos esse período todo montando-se a questão da candidatura dos vereadores. Fechamos a chapa puro sangue do Mobiliza, certo? E vamos começar agora. Como estamos nas entrevistas, estamos nas redes sociais e vamos começar. E já estamos fazendo as rodadas de conversa. Amanhã é na Centro-Sul. Nós estamos, Karime, construindo o plano de governo junto da comunidade. Então a gente vai amanhã às 15 horas, lá no Parque 10, ter mais uma terceira rodada de conversa com a população. Bom, deputado, a gente tem segurança, saúde e infraestrutura, que são, segundo pesquisas, os principais problemas hoje de Manaus. O senhor, se eleito, como é que pretende atuar nessas 3 áreas? Olha, eu estou batendo na tecla que pela primeira vez Manaus precisa escolher um prefeito pelo currículo, pela a sua competência gerencial e pelo preparo. Por que eu estou falando isso?
Porque essas 3 perguntas, esses 3 eixos de segurança, infraestrutura e saúde, necessitam de recursos. Mas como é que nós vamos encontrar recursos se uma prefeitura do porte de Manaus, a 6ª mais rica do país, já começa 2024 com quase 1 bilhão de dívida? A primeira providência que nós temos que fazer é sanear as finanças. E como é que se encontra saneamento, como é que se faz saneamento de finanças? Acabando com o desperdício, com a corrupção. Mas onde é que está o desperdício e a corrupção? Quando você tem uma Secretaria de Obras, Karime, de Manaus, que tem 500 milhões de contrato, onde nada ali é informatizado, tudo é no papel. Ora, como é que você tem controle do cimento, do asfalto, do meio-fio, certo? Então, nós temos que atacar o desperdício da Prefeitura de Manaus. Manaus tem mais de 3 bilhões de custeio. Se nós economizarmos 20% do custeio da Prefeitura, tu vai encontrar aí 600 milhões de reais. Olha, é quase o mesmo valor, é um pouquinho mais do que é o Davi de empréstimo. Por que o prefeito Davi, Karime, está doido atrás de empréstimo? Porque não está enfrentando as contas da Prefeitura. Quando você não ataca o desperdício, é mais fácil emprestar dinheiro e passar a conta para o próximo prefeito. Para nós melhorarmos a questão da infraestrutura, primeiro, a gente sabe disso. Todo o asfalto que se compra hoje vai para a rua? Todo o cimento que se compra vai para a rua? Quer melhorar a infraestrutura? É só fazer os 500 milhões de contratos chegar na ponta. E eu só acredito numa forma: informatização, controle de informação. Eu estou falando isso porque eu fiz na prática na Câmara Municipal de Manaus. Hoje, o Parlamento Municipal é o único parlamento, dos pouquíssimos do país, que todo o seu processo legislativo e administrativo é informatizado. Acabamos com o papel. Porque o que você não consegue botar no portal da transparência, como é que você consegue acompanhar? Contratar médico para a expansão das unidades de saúde requer o quê? Investimentos. Nós precisamos ter uma cidade, mas o deputado Wilker, como é que a gente consegue fazer a prefeitura melhorar a arrecadação? Simples. Não é aumentando IPTU e aumentando imposto. É se tornar uma cidade que facilite a abertura de negócio. Uma cidade que atrai negócio é uma cidade que gera imposto, porque tem alvará, IPTU e ISS, principalmente gera emprego. Manaus precisa ser vista uma cidade que tem um polo industrial de 500 empresas. Você quer abrir negócios em Manaus? Venha para cá. Aqui você vai ter facilidade com a CIT, que é do Implurb. Vamos facilitar. Vamos criar o que a gente chama de o licenciamento compartilhado, unificado. Não pode um empresário, Karime, esperar 6 meses para sair a CIT da Implurb. Aí ele espera mais 6 meses para sair um documento da Visa Manaus. Aí espera mais um tanto do bombeiro, mais um tanto da SEMA. Ou seja, para você abrir um negócio em Manaus, espera mais de 1 ano. Fora o dinheiro, né? Então, que é alto o custo. O que movimenta uma economia? O que combate a miséria? O que combate a violência? Geração de emprego. Então nós temos que criar uma cidade propícia a negócios. Eu quero também falar aqui, para você que me escuta aqui pelas 11 das 18 horas, hoje, para você abrir um salão de beleza, segundo a lei, tu tem que ter 3 vagas de estacionamento. Peraí, meu irmão. Como é que a gente vai conseguir estacionamento nos bairros de Manaus? Então, é até covardia. E a gente sabe, né, Wilker, que são esses pequenos e microempreendedores que geram a maior parte dos empregos com carteira assinada do país. Eu estou falando isso porque eu estou falando o seguinte, porque toda demanda de uma cidade necessita de recursos. Então, nós vamos atacar o desperdício, nós vamos atacar os contratos. Quer uma outra forma de arrecadar dinheiro sem matar a população? A prefeitura tem hoje 5 bilhões a receber de dívida ativa de impostos atrasados. Sabe por que a população não paga? Porque metade dessa dívida é juros e multa. 5 bilhões na contabilidade, eu quero 1 bilhão na conta em 48 meses e a gente vai anistiar juros e multa. 1 bilhão de reais em 4 anos não é importante para uma cidade que nem a nossa? É isso que eu estou falando de fazer gestão. O que eu quero dizer para a população é que nós temos aí um atual prefeito
certo? Que está deixando a desejar. Manaus está esburacada, não tem enfrentamento de mobilidade urbana, endividada, por isso está desesperada em pedir empréstimo, assim como está o governo do estado do Amazonas, esperando com o coração na mão R$1 bilhão do Banco do Brasil. Peraí, tem 30 bilhões de orçamento, é R$1 bilhão que vai salvar o estado, é 580 milhões que vai salvar a prefeitura. É uma conta, alguma coisa certa não está errada. Manaus arrecada, né? 9 bilhões de reais, gente. 9 bilhões de reais. Para onde está indo o dinheiro da prefeitura? Eu digo, para o desperdício, falta de gerenciamento e os escândalos de corrupção. Deputado, vamos lá. Além do senhor, nós temos aí pelo menos uns 7 pré-candidatos. Entre eles, o próprio prefeito, que vai disputar a reeleição. Claro, temos aí o pré-candidato do ex-presidente Bolsonaro, o capitão Alberto Neto, Marcelo Ramos, que deve ser o pré-candidato do presidente Lula, Roberto Cidade, que é o pré-candidato do governador Wilson Lima. Temos aí o deputado federal Momandel também. Temos a empresária Maria do Carmo, reitora da FAMetro, e o advogado Marcelo Alminho. Enfim, avaliando os nomes, qual o seu diferencial em relação a eles? Olha, dos pré-candidatos, eu sou o único que tenho a formação acadêmica necessária. Eu tenho um doutorado em administração, sou mestre em meio ambiente, sou economista de formação e tenho 2 pós-graduação. E já administrei a Câmara Municipal de Manaus por 4 anos. Quando eu administrei a Câmara, eu enxuguei todas as despesas da Câmara em 30%. Coloquei ISO 9000, ISO 14000, construí anexo, construí auditório, dei plano de carreira, fiz plano de aposentadoria, ou seja, fiz gestão. Hoje a Câmara está quebrada de novo. Está com uma dívida de quase 19 milhões de reais negativo. E o que eu quero falar para a população é que tem muita gente preparada em Manaus, tem muito mais do que eu. Mas dos pré-candidatos, eu quero que a população tenha a seguinte lógica. Nós não podemos trazer para Manaus uma eleição ideológica. Eu sou de direita, mas repito, eu vou administrar também para aquele que é de esquerda. O meu adversário chama-se problemas da cidade de Manaus. Porque quando a cidade, o trânsito para, está no trânsito, está no ônibus, está no Uber, quem é de esquerda, quem é de direita. Quando a cidade alaga, o alagamento não escolhe ideologia. Se nós trouxermos para Manaus, para essa eleição, a ideologia para a campanha, nós vamos estar escolhendo o quê para Manaus? O que eu quero alertar a população é que quem não tiver capacidade gerencial, mas, deputado, o que o senhor está falando? O próximo prefeito vai administrar pelos próximos 4 anos, ou seja, 40 bilhões de reais. Você colocaria qualquer pessoa para administrar esse dinheiro? É difícil. Agora me diga uma coisa, o seu partido não vai ter tempo de televisão e também não vai ter recurso do fundo partidário. Como é que se toca uma campanha sem dinheiro e sem propaganda? O recurso partidário vai ter o mínimo de fundo eleitoral, porque o Mobiliza tem. O tempo de televisão, eu acredito muito hoje no poder das redes sociais. E a questão do debate, o condicionamento também de participar do debate é estar pontuando nas pesquisas. O que eu quero apresentar são propostas concretas que eu tenho para a juventude, que eu vou botar nas minhas redes sociais. Eu vi agora a discussão do lixo. O problema do lixo hoje... Sabe o problema do lixo hoje, Karime? É que lixo tem que ser visto como riqueza. A gente pode tirar dinheiro disso, não é? Sabe qual é a principal capital do mundo hoje que recicla quase 80% de todo o lixo? São Francisco, cidade americana. Sabe qual é a melhor cidade brasileira hoje que avançou na questão do transporte do lixo? Curitiba. 22% do lixo arrecadado trabalha a questão da coleta. Manaus só 2%. Sabe por que está indo garrafa PET para o Igarapé? Porque não existe o estímulo do valor agregado ao produto. O valor agregado ao produto. Quando eu for prefeito de Manaus, se for assim a vontade do nosso povo, eu vou tratar lixo como riqueza. É desta forma que a gente vai impedir que a garrafa PET vá para o Igarapé. Tu sabe por que a latinha de cerveja de refrigerante não vai para o lixo, para o Igarapé? Porque tem valor agregado. Exato. E o PET também tem valor agregado. A prefeitura precisa estimular. A dona Maria que está me escutando, quando nós formos prefeito, não jogue fora não só garrafa PET. O papelão separe, porque isso vale dinheiro. O papelão vale dinheiro, o vidro vale dinheiro, o PET vale dinheiro.
Olha, em São Paulo isso é uma realidade, a população já deixa o lixo separado para entregar para reciclagem. Já é uma realidade. Lá em Recife também, independente se vale ou não. Nós temos que ter a tecnologia, por que hoje a gente não pega um aplicativo, não sabe quando chega o carro, por que hoje eu não tenho o transporte coletivo na mão do usuário? E por que eu não tenho hoje? Como é que a população não sabe quando é que vai passar o carro de lixo? Pois é. Caramba, isso é tão fácil. Essa ideia da prefeitura foi boa, do cadê meu ônibus, só que não funciona. Por que hoje a gente não pode comprar a nossa passagem pelo aplicativo? A gente acabaria com o problema do troco. Seria gente, mais ágil. É, né? A tecnologia que é o caminho para se enfrentar mobilidade urbana. É a tecnologia que é o caminho para se enfrentar a questão do lixo de uma cidade, certo? É a tecnologia que vai ajudar a enxugar os desperdícios que hoje tem na merenda, que hoje tem na coleta de lixo e que hoje tem na Seminf. Essas três, e a saúde também. Essas 4 secretarias são o coração de qualquer prefeitura. É isso. Muitíssimo obrigada, deputado, pela sua presença conversando com a gente sobre assuntos tão importantes aqui para a cidade de Manaus. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a população possa refletir e pensar nessa minha proposta. Ser prefeito de Manaus é uma entrevista de emprego para com o povo. O currículo, o preparo e a experiência tem que ser determinante na hora da escolha. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Vamos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, o mundo está de olho lá nos desdobramentos do ataque do Irã contra Israel que aconteceu neste fim de semana. Bom, enquanto isso, estão cobrando um posicionamento mais claro do presidente Lula e até agora o Brasil só se posicionou sobre o assunto através do Itamaraty. Cadu, o que diz a nossa diplomacia a respeito do assunto? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Ouvintes. Karime, o governo brasileiro mantém a postura de neutralidade. Ontem o Itamaraty soltou uma nota bastante cautelosa, evitando condenar o Irã pelo ataque contra Israel. Todo mundo achou que o governo ia mudar de postura hoje, né? Partir para cima de Israel, mas até agora à tarde, o chanceler Mauro Vieira só disse que o Brasil condena qualquer conflito. Ele foi bem genérico, Karime. Portanto, né, o Brasil segue em cima do muro, nem condenando o Irã e nem se solidarizando a Israel, né? Essa postura lembra muito quando começou aquele conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? O governo teve muita dificuldade para condenar os ataques do Hamas, mas também foi rápido ao dizer que Israel estaria cometendo genocídio. Essa história rendeu bastante para Lula, né? Ele foi tentar comparar a reação de Israel ao Holocausto e se deu mal. E, Karime, diante dessa postura, né, de meio que de espectador, né, como diz aí a nota do Itamaraty, abre aspas, acompanhando com grave preocupação, fecha aspas, as entidades judaicas e muitos parlamentares da direita estão criticando duramente o governo Lula pela falta de pulso, pela falta de firmeza diante desses fatos, né? Agora, os apoiadores do governo Lula, por sua vez, eles elogiam o posicionamento cauteloso do Itamaraty. Por quê? Diante de tantos capítulos da história, que já dura décadas, aí esse conflito Irã-Israel, fica impossível defender um lado. O governo estaria entrando num campo minado. Se o governo condenasse o Irã pelo ataque, Karime, seria uma mensagem de apoio a Israel. Mas aí o governo não apoia Israel. Na verdade, o presidente Lula até chamou o Benjamin Netanyahu de genocida. E aí, diante da expectativa de uma reação de Israel, né, o que está sendo cogitado hoje, né, os apoiadores do governo acham que o Brasil se coloca em uma posição meio que estratégica de neutralidade, porque acredita que pode haver uma escalada de conflito com a participação, inclusive, de outros países. Então, é uma situação para se acompanhar nos próximos dias, Karime. Karime Cid. Perfeito, Cadu. O MST anunciou aí que ocupou hoje áreas nos estados do Ceará, Goiás, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Com isso, já são 21 ocupações feitas pelo MST nas últimas semanas.
Mas, Cadu, entre as ocupações estão áreas de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que é do Ministério da Agricultura, portanto, faz parte aí, área do governo federal. É isso mesmo? Como é que pode uma coisa dessa, meu irmão? Poder não pode, né, Cid? Pois é. O MST está realizando esse mês o chamado Abril Vermelho. Eu dei uma consultada na internet, não é um movimento recente, é antigo até, inclusive. Só que ele ganha impulso neste atual governo, né? E nesse período todo ano, o movimento faz essas diversas ocupações, uma atrás da outra, inclusive em áreas da União, como você disse, para chamar a atenção justamente do governo federal sobre a importância da reforma agrária. Né? E só esse mês, Cid, como você falou aí, também foram 21 propriedades invadidas, inclusive essa aí da área de pesquisa que pertence à Embrapa, na cidade de Petrolina, lá em Pernambuco. Cid, o MST é um movimento que faz parte da frente ideológica do PT, né? Porém tem sido uma pedra no sapato do atual governo. Com Lula no poder, o MST vem ganhando força e se tornando meio que um monstro incontrolável. Ninguém controla o MST agora. Ele faz o movimento dele e tá nem aí pro governo. Chama a atenção do governo e causa um desgoverno, né? Já faz muito tempo que reforma agrária deixou de ser o principal interesse do MST, viu, Cid? Esse Abril Vermelho aí, turbinado, digamos assim, atrapalhou as tentativas do atual governo de se aproximar do agronegócio, que agora é o setor mais importante da economia do país, mas que ainda segue bastante aliada aí ao ex-presidente Bolsonaro, né? Há um alinhamento ideológico muito forte nessa relação agronegócio-Bolsonaro que impede a aproximação do governo e também dos aliados do PT. Aí vem o MST melando essa paquera que está muito longe de virar namoro, né? Hoje o governo federal lançou um programa chamado Terra da Gente, que é voltado à reforma agrária, porque identifica as áreas de terras disponíveis para assentar famílias interessadas em viver e trabalhar no campo, tá? Então o governo está evitando escolher, ele quer abraçar os dois lados, o agronegócio e, ao mesmo tempo, a reforma agrária. Então, a gente não sabe como é que vai ficar essa história. Quem vai controlar o MST, né? Porque o MST é um movimento que, como eu disse, é um monstro incontrolável agora neste governo. Cid, Karime. Obrigada, Cadu, pelas informações, queridão. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 18 horas. 18 horas. Esporte. E o Manaus surpreendeu e foi o grande campeão do Barezão 2024. O Amazonas ficou aí só na grande promessa, né? Cid Soares, conta mais pra gente. Então, o Manaus venceu realmente o Amazonas nos pênaltis, né, no último domingo e conquistou o campeonato amazonense pela 6ª vez. E com o troféu, o clube aí se tornou o 4º maior campeão do Barezão, com o mesmo número de títulos do América. A equipe completa 11 anos já no próximo dia 5 de maio. E por falar em Amazonas, né, começa aí o time já se movimentar no mercado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sábado, dia 20, às 5 da tarde na Arena da Amazônia, enfrentando o Sport, com a contratação de 3 reforços para a segundona. O trio que já está em Manaus são eles, olha, o zagueiro Diogo Silva, de 29 anos, que estava na Portuguesa de São Paulo, o meia Mateuzinho, de 25 anos, que chega do Goiás, e o atacante Bruno Lopes, ex-Maringá. E vai começar aí a segunda rodada do Brasileirão. Amanhã nós temos o Bahia, que tem encontro marcado às 8h30, esse horário de Manaus, né? Às 8h30 da noite, com o Fluminense na Arena Fonte Nova. O Bahia chega para essa partida com uma vitória, um empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. E do outro lado, o Fluminense, que vem de uma série de uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Grêmio joga em casa e recebe o Atlético Paranaense. Os times vão a campo no gramado da Arena Grêmio a partir das 6 da tarde com o nosso horário aqui. E na quarta, o Bragantino pega o Vasco. O Bragantino chega para essa partida com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E do outro lado, o Vascão vem de uma série de 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Para encerrar, o Atlético Mineiro, né, enfrenta o Criciúma também na quarta-feira e os times vão a campo no gramado da Arena MRV a partir das 6 da tarde. Os 2 times chegam para essa partida com 2 vitórias, um empate e 1 derrota
nos últimos 4 jogos. É o que tínhamos para hoje, dona Karine. Valeu, Cid. Bom, e vamos encerrar aqui agradecendo aí o alô para as várias participações na live do 18 horas lá no YouTube hoje. Para encerrar, temos aí mais uma participação, e quem mandou um áudio pra gente no WhatsApp foi o André Félix do Adrianópolis. Vamos conferir. Boa noite, Rádio Mix. Salve, 18 horas. Melhor rádio comunicativo, informativo, jornalismo sério de Manaus. André Félix aqui. Sobre aí o início do tema, né? Tentaram sabotar a gente, desligaram a nossa energia, mas eles esqueceram que a gente tem gerador também. Nós temos energia solar aqui no Amazonas. A gente sentou o dedo e colocou a cunhã na final. Só pra quebrar o gelo. Forte abraço. Valeu, tamo aqui na audiência. 18 horas. Ô André Félix, aquele abraço, querido. Sempre bom ter você por aqui. Agora, chegando ao final do programa, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, a população de Manaus sofreu com um apagão de energia elétrica. No domingo, a população da capital e dos municípios de Presidente Figueiredo, Manacapuru e Iranduba ficou sem energia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, houve desligamento de circuitos da linha de transmissão Lexuga-Manaus, de propriedade da empresa Amazonas Energia. O fornecimento de energia em Manaus só foi totalmente normalizado hoje. O Ministério prometeu elaborar um relatório para análise da ocorrência com foco na identificação da causa raiz que originou o desligamento. Como disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é impossível não ter eventos desse tipo em um país continental. Mas o que não é admissível é que ocorram de forma corriqueira e pelo mesmo motivo sem que os problemas sejam corrigidos. Não houve grandes manifestações das lideranças políticas do Amazonas contra o apagão, mas a população do estado cobra, precisa e merece o esclarecimento sobre os motivos do desligamento da linha de transmissão e os constantes apagões. 18 horas. 7:01, ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo, Cid Soares. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.